Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado no seu negócio para que você tenha mais previsibilidade, lucratividade e escala no seu negócio. Hoje nós vamos falar sobre 5 métricas essenciais para você olhar no seu dashboard comercial. E tenho certeza que vai tirar muita sacada, diferente do que muitas pessoas pensam. Comercial não é energia, comercial não é uhul, comercial não é nada disso. Comercial é métrica, comercial é número, comercial é dado. Por isso que ter um comercial vai trazer previsibilidade no seu negócio. Mas antes de começar efetivamente, quero te fazer um pedido, já sabe qual é, né? Dá aquela curtida, dá aquele like, compartilha, divulga, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo aqui. Quando você compartilha, quando você divulga, quando você se inscreve no canal, ativa o sininho, isso dá muita motivação para a gente trazer toda semana aqui um conteúdo bom para você. Já foram mais de 32 episódios, mais de 30 episódios aqui no nosso canal. Se quiser, pode maratonar, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para você. E ao meu lado, meu sócio, fundador, Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, Yuri! Tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá em casa? É essencial, como ele falou, você olhar sua métrica, porque comercial é processo. É animação, mas é processo. É motivação, mas não adianta motivação nenhuma, Yuri, se não tiver processo e a métrica bem calculada. Essa é a tese aqui da Full Sales, para a gente estar crescendo, para a gente ter várias empresas crescendo também. A gente tem a parte da motivação, isso é feito todo dia, mas só motivação não leva a lugar nenhum. Tem que ter a técnica e a motivação junto. Exatamente, Vini. Hoje a gente vai compartilhar um assunto totalmente essencial, né? Não sei você, mas hoje eu tô feliz, cara. Eu sei, cara, tá tudo dando certo, coisa boa. Hoje eu tô voando. Coisa boa, a autoestima tá coisa lá em boa, cima, a autoconfiança tá explodindo boa, hoje. Coisa boa, cara. E tá com o timaço também, né? 5 Exato. closers, 6 closers, perdão, 7 S10, todo mundo vendendo bem, todo motivado. Então é isso, a gente quer a mesma coisa pro seu negócio. E essencial, porque a gente tem trocado ideia com esses grupo, né, de acelerados nossos, né? O grupo tá com 148 pessoas quando eu vi hoje. E nesse grupo o pessoal estava pedindo a planilha de métricas, né? E a gente comunicou que a gente vai entregar para todos um dashboard. Caramba, esse dashboard. Cara, deixa eu falar. Quando eu vi o dashboard que tu criou, Vini, caralho, eu pirei. Eu até botei no grupo. Graças a Deus que eu tenho o Vinícius como sócio. Porque, cara, assim, eu não tinha te dado os parabéns ainda, mas, cara, aquele dashboard ali tá brilhante, cara. Nunca tinha visto algo tão completo na minha vida. Não é porque a gente é sócio, é porque é empresa não. Mas, de fato, cara, tá um dashboard surreal que quem tiver acesso vai ter clareza total dos números, né? E os nossos acelerados vão ter acesso, né? Sim, isso é que é legal. E ele é simples, tá, Yuri? Ele não é complexo pra caramba. Tu não fica vendo métrica que não funciona. Tem um painel principal e esse painel aqui eu gostaria de ver no meu negócio. E claro, toda vez que você vai fazer algo bem, você vai pegar referências, você vai trocar ideia com pessoa que sabe. Eu fiz várias calls com gente que é muito boa nisso, que já tem, e comparei. E aí depois eu arquitetei para ser simples, ser fácil de usar, qualquer empresa entender. E aí eu listei 5 métricas aqui junto contigo que é importante a gente visualizar nesse dashboard. Porque o que acontece muito em empresa média e grande não ter o número na ponta da língua. Exato. E você não ter um número na ponta da língua, às vezes você fica receoso de investir, você fica receoso de contratar. Eu entendo isso, porque o ser humano ele tem aversão ao desconhecido. E quando você conhece exatamente o teu número, e não vai no achismo, pô, tá vendo muito lead, tá tendo pouco agendamento, você tem essa métrica, tem que ter essa métrica. E aí é muito importante a gente olhar em tempo real. O que é um dashboard? O dashboard é um painel. Um painel que a gente usa no Power BI, que é basicamente um painel com gráficos e indicadores. Ponto. Boa. Indicadores em tempo real, que a gente, claro, conecta com database, que a gente conecta de maneira automática nas fontes de tráfego, conecta de maneira automática no CRM ou manual. A gente tem 2 versões, né? Isso é importante. A gente tem a versão 100% automatizada e a manual. O manual serve para a gente bater com a automatizada, e para o nosso time, quando ele completa, né, o time de gestão, junto com o assistente comercial, completam a alimentação da data de maneira manual,
toda vez que você alimenta alguma coisa, você revisa essa coisa. Então até cruza, né? Se tem alguma inconsistência do CRM. E às vezes o CRM tem inconsistência porque se o Close SDR não completa o CRM, dá diferença. E aí você já pega um erro. Pô, por que no CRM tá 10 agendamentos, no manual aqui eu estou falando 15 agendamentos. Aí você vai ver o SDR não colocou já agendamento, o Close não marcou no show. E aí você vai atrás e pede para corrigir. Então, é um processo automático, mas ele é revisado por um manual, que é importante isso também, né? E aí, bom, vamos lá. A primeira métrica essencial, Yuri, que eu gosto de ver é o número de leads e o número de agendamento por período. É o principal, tá? Já falei muitas vezes que uma das principais métricas que um negócio tem que ter é o número de calls agendados. Boa. É isso que vai tracionar esse negócio, porque conversão, em geral, é uma média, né? Você vai depois na escala ter uma conversão média, linear. Ela pode variar para 16% no mês, pode ir para 22%, 23%. E eu não queria que nenhum empresário se orgulhasse. É um bom número de se ter, mas é um número ruim de se orgulhar. Tenho 40% de conversão. Aí tu vai ver, o cara tem um closer, tem 2 closers, e fica naquele cara e não nem contrata porque não quer baixar a conversão. Uhum. Porque quando você se orgulha de algo, às vezes você se apega a algo. E aí você não aceita perder conversão. Eu tenho um colega seu, aliás, né, que tem uma rede de mais de 17 casas de festa, está faturando mais de 9 dígitos, que é mais de 100 milhões por ano. E a conversão dele é 18%. E eu falei, cara, parabéns. Parabéns, porque na escala, faturando o que você fatura, tá tudo bem, né, você ter esse valor e com lucratividade. Então, o que a gente defende, Yuri, é sempre que quantas calls qual é a operação azeitada, quantas calls eu consigo gerar no mês? Consigo gerar 100, 200, 300 mil calls? É esse o jogo que tem que ser jogado. E sempre é uma função dos leads que você gera, porque o esforço de gerar lead é um esforço de marketing, ou de prospecção, né? Ou de social selling, ou de funis comerciais, mas em geral é um trabalho de marketing. Ou seja, você tem um orçamento X, em geral ele é fixo. Claro que na nossa empresa ele é flutuante, né, Yuri? Quando a gente está indo muito bem, a gente investe mais, principalmente nesses funis de isca paga. Uhum. Isca paga, para você que não sabe, é quando você dá uma isca para um cliente ideal, né? Digamos que eu quero vender para dentista melhora do consultório dele. E aí eu vou fazer como você vai gerir o seu consultório numa planilha sistemática para você que é dentista e tem uma clínica. Aí a pessoa vai lá e às vezes você cobra por essa planilha, R$27 por assim dizer, R$47. E aí você empata o custo, né, de tráfego, né, para adquirir essa pessoa com o que você vai vender. Então você consegue o lead a custo zero. Então se você está vendo muito a custo zero, a gente mete o pé no acelerador e vai com tudo. Mas a gente sempre está olhando o número de leads para o agendamento, que você aí vai ter também a taxa de agendamento, porque o número de agendamento é uma função da taxa de agendamento vezes o número de leads. Mas são duas métricas que a gente quer empurrar para cima sempre, porque a taxa de agendamento, claro, você pode ter uma taxa de agendamento de 8%, ou você pode ter uma de 20%. Mas a tua operação que está dando 18%, 22%, 17%, ela não vai dar uma variação muito brusca. Numa semana, no mês, eu estou agendando 20%, na semana seguinte estou agendando 5%. É estável. Mas o número de leads, você consegue passar de 1.000 leads no mês para 2.000 leads mais facilmente do que a taxa de agendamento, enfim. E o número de reuniões. Então, sempre a gente está vendo isso aí. E uma coisa importante que tu falou também é que às vezes a pessoa está perguntando assim, mas por que o Vinícius não falou da métrica de leads? Né, de quantos leads que chegam? Porque no nosso processo, né, no processo de modelo de vendas que nós implementamos, que é o modelo de funil de vendas, o comercial ele não é responsável por gerar os leads, ele é responsável por trabalhar os leads. Então, marketing prospecta e vendas fecha vendas. Então, marketing, tráfego pago, distribuição de conteúdo, lives e etc. E o time comercial ele vai trabalhar os leads que vem no marketing. Então, são 2 departamentos, 2 áreas diferentes que se complementam e conversam entre si. Tá? Então, por isso que o Vini não começou por essa métrica. Então, uma das métricas é quanto o lead chega.
Mas isso aí é trabalho do marketing e não do comercial. Exatamente. A gente aproveita a gente chama muito de marvendas, né? Uma coisa só. E a gente aproveita e coloca assim custo por lead lá, né? Porque é a métrica bruta do marketing. Custo por lead, quanto que você investiu. E aí, no próprio marketing, que é em outro painel, né? O que a gente precisa saber, né? Nesse painel principal, comercial e marketing, que é o principal da empresa? Quanto é que custou o lead, quanto é que eu investi? E aí eu vou saber o número de leads, né? E aí tem outro painel, tá, Yuri, de marketing, que aí o time de marketing toca, que é CTR, que CTR é o quê? É click-to rate, qual é o percentual de pessoas que clicam no anúncio, qual é o percentual de alcance, qual é o CPM, que é custo por impressão. Então tem várias métricas que a gente na nossa operação não olha, assim, pô, para que eu vou saber o CTR? CTR é importante, mas tem um setor lá que vai olhar. Agora aí o dono de negócio tem que olhar o principal. Cara, quanto que eu estou investindo, quanto que eu estou tendo de lead, quanto que eu tenho de lead, qual agendado e depois conversão. Mas a principal em número 1 é o número de leads e agendamento, né? E agora a segunda métrica, meu caro, que eu acho muito importante, além do custo de lead, é o custo de call realizado. Legal. Porque tem funil, cara. Olha que interessante, tem um funil que o lead é barato, né? Vou chutar um lead barato, assim, que ainda assim é barato, R$10 o lead. Só que para agendar esse tipo de pessoa, cara, você agenda 5%. E aí o custo, né, dessa call, ela gira em torno de R$200. Acrescentando, né, a falta de comparecimento. Então você tem um custo de R$200. Agora se eu tenho uma aplicação que é R$25, só que dessa aplicação a pessoa está muito quente, de R$25, 1 em cada 5 agenda, né, eu tenho 20% de taxa de agendamento, eu tenho aí um custo de call de 125. Se eu olhar puramente, cara, esse lead aqui está me custando 10, eu vou querer mais desse lead, só que ele está custando mais caro para estar na minha frente. E no final, você quer jogar quanto que eu invisto para ter call de vendas. Porque a conversão lá, claro que a gente, esse dashboard, né, Yuri, ele consegue mostrar a informação por inteiro, né? Ou seja, a gente tem, né, eu acho que a gente pode fazer até um conteúdo depois de como é que é esse dashboard, alguma coisa assim. Com certeza. Até uma masterclass aí, se interessar como é que se monta, né? Ou claro, você estando no programa de aceleração, a pessoa recebe de graça. Eu estou investindo entre horas de programador e pessoas especializadas, cerca de R$40 mil em horas. Está saindo isso. Entre equipe nossa interna e pessoas externas, que a gente está pagando por fora. E a gente está dando para o acelerado porque a gente usa para a gente dá para ele, porque a gente já teve esse custo. E o programa de aceleração é muito sobre isso, sobre economia compartilhada, né? Exato. Eu tenho um negócio de propriedade compartilhada, estamos entrando no negócio, né, imobiliário de propriedade compartilhada. E a propriedade compartilhada faz, olha, eu tenho um bem e eu consigo compartilhar esse bem contigo, principalmente um sistema que a gente criou, e aí eu posso não cobrar nada de você, e duas pessoas usam o mesmo bem pelo custo de uma. E nesse dashboard, cara, o custo de call realizada, como eu ia falando, ele é essencial também para a gente entender essa métrica melhor do que custo por lead. Agora, o que eu percebo também é que a gente tem que prestar atenção nessa questão que às vezes engana. Nem sempre o lead mais barato, o custo de call realizado mais barato vai ser o melhor. Exatamente. Às vezes, você pagar mais caro na call é melhor. Porque às vezes o cliente que tem uma call mais cara, o funil que tem uma call mais cara, às vezes é o funil mais quente, às vezes é o funil do cliente mais comprador. Então, muitas vezes, né, Vinícius, a pessoa ela fica olhando ali, principalmente a galera do digital. Lançamento fez isso muito na cabeça das pessoas, né? Baixa o preço do lead, baixa o preço do lead, baixa o preço do lead, baixa... Mas tá, eu posso baixar o preço do lead, mas será que o lead que está vindo é um lead comprador? Exatamente. Entendeu? Então, nem sempre é assim. Então, às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, minha meta é baixar o custo por call, custo por call, custo. Aí ele começa a botar um monte de gente que não tem condições de comprar. Eu consigo baixar o custo de qualquer call? Consigo. Mas a questão é, vale a pena? Então, isso tem que ser uma coisa que você tem que olhar e entender se vai fazer sentido.
Ah, Yuri, quer dizer então que se eu pagar barato na call é um lead qualificado? Não, não é isso. Não é isso. É apenas que você tem que analisar qual é o tipo do lead que está chegando na frente do time de vendas, porque não existe lead ruim. Existe lead desqualificado para o seu produto. Então, às vezes, aquela pessoa ela é desqualificada para o produto. E aí você está botando ela lá na frente porque você quer se enganar através de métricas. Então, é muito dessa questão de você não deixar a métrica enganar você. Então, só esse ponto aí, porque Claro, eu fico vendo que total. muita gente corre atrás de preço de call, mas, cara, calma. Será que tá valendo a pena essa conta? Esse raciocínio tem que ser feito sempre, né, Yuri? É mais volátil no custo por lead que do custo por call. Quanto mais perto da conversão, menos volátil. Mas o custo por lead é muito assim. Então, às vezes, você está atraindo muito lead, muito barato, mas ele não está representando lá em ticket médio considerável. Vou dar um exemplo aqui, né? Aliás, esse dashboard que a gente está ajustando, ele vai dar também, ao final da linha, quanto que dá o ROAS, que é o retorno de investimento por funil. Ou seja, ele considera o ticket médio adquirido por funil. Então, é muito importante ter essa atribuição. Eu tenho um funil que é de vídeo, digamos, né? Esse funil que é de vídeo, que explica tudo que pode melhorar na empresa, a pessoa entra com uma probabilidade de compra muito maior. Isso a gente vê o quê? No ticket médio, isso vê também na conversão. Vou dar um exemplo, cara. Na minha empresa de propriedade compartilhada, onde a gente vende frações imobiliárias de 100 mil, 80 mil, olha que interessante, quando a pessoa vinha vendo todos os meus vídeos do YouTube, ela comprava o produto mais caro e dava a melhor condição e convertia muito mais. Então, não é só um lead, é o caminho pelo qual esse lead passou que vai fazer toda a diferença lá na ponta. Outro funil que dava muito certo, que era um funil de livro. Eu fiz um livro, cara, de segredos da multipropriedade. 157 páginas, completíssimo. Cara, o pessoal me marcava de universidades querendo que eu fosse lá falar sobre o tema, né? Pela tão completo, nossa, sua bibliografia muito completa sobre esse tema e tudo mais. Ou seja, a pessoa que via aquele livro gerava autoridade. E aí é para qual a gente, a conversão muito boa. O funil que mais dava certo era esse aí. Caramba. Então você tem que o saber. funil de livro que... E, cara, era barato, caga, né? cara. E era barato o custo por lead. Entendeu? Então ele era barato, o custo por lead, e ainda dava uma baita conversão pelo caminho que esse lead. E aí, se eu entendesse aquilo que eu te falei, né, que eu entendia, poxa, quanto mais a pessoa ir no meu YouTube ver os vídeos, mais provável ele vai ser de comprar. Então, no meu marketing, em algum momento no funil, quando a pessoa, depois de ver o lead, o que é interessante? Você mandar, né, para o teu canal do YouTube, para um vídeo importante, para aumentar a consciência. Por quê? A pessoa ela vai ganhando mais credibilidade na empresa, vai entendendo mais a solução e vai colocando você como prioridade naquele momento. Então é muito importante. É a mesma coisa aqui, né? Só desculpa, corrigindo não, cortando você. É a mesma coisa aqui. A pessoa que está aqui no nosso podcast, cara, o nível de consciência dela expande. Né? Se ela assistir todos os outros 30 episódios, acho que tem 32 antes desse, ou 33, não sei. Cara, a pessoa já, muitas vezes, ela vai olhar pra gente e vai falar assim, caramba, é uma puta autoridade, sabe muito do que tá falando. E aí ela vai agendar uma call, vai querer conhecer nosso trabalho, vai querer conhecer nossos serviços, e assim vai. Com certeza, cara, com certeza. E a terceira, cara, que eu posso dizer é o ROAS por funil, que eu acabei citando, mas essa é muito importante. Ou seja, quanto você recebe por funil. Então, se eu invisto R$1, isso eu estou falando dos funis de marketing, a gente tem outras 5 fontes de receita que eu vou citar também. Mas o funil de marketing é aquele que eu não sei e trago o cliente ideal. Então, cara, eu vou entender o ROAS por funil. Quanto que eu coloco de dinheiro e quanto é que me sai. Quanto o dinheiro eu imprimo no final da... Claro, com uma operação azeitada, você pode chamar de impressora de dinheiro, porque ela já está previsível, né? Por isso que é tão importante o processo e não a animação, porque o processo ele garante a previsibilidade do resultado, garante você dobrar teu time comercial de um mês para o outro. Porque se você tem um processo, sua operação está dando certo, você dobra o seu time, vende mais, azeitou tua operação, que nem a gente fiquei 2 meses intocado, Yuri. Intocado mesmo em operação de entrega. Cara, eu liguei para o nosso gestor de pré-vendas, que está fazendo agora a entrega do onboard do cliente, ele teve um elogio do Hugo, que é um cliente nosso recente, e falou assim, no meio da call, cara, você não tá nervoso, não? Ele falou, não, cara, tô tranquilo. Mas por que você tá tranquilo? Quando a gente faz um onboard com um cliente, parece que a gente tá com a faca no nosso pescoço, mas você tá tranquilo.
Aí ele fez o por trás dos panos, mostrou, cara, é porque a gente tem processo para tudo. Aqui, ó, o onboarding sequenciado que eu tenho que fazer. Eu separei meu horário, 2h30 para você, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, porque eu treinei, eu vi as calls do Vinícius fazendo onboarding, eu vi o processo, estudei o processo, eu estudei toda a metodologia, estudei todas as calls. E um cara que falou, cara, o onboarding está tranquilo, o cliente sai com muito valor, porque tem um processo. Então eu peguei um novo desafio para uma pessoa, com um processo facilita muito a venda. Legal. Então, se você tem uma operação de entrega também azeitada, você pode, quando você tem previsibilidade, você dobra o teu negócio assim. Você dobra a tua receita assim. Claro que não é assim, tem muito trabalho, você trabalha com pessoas, você tem que contratar certo, às vezes você erra a contratação, mesmo fazendo tudo certo. Você tem o treinamento, tem tempo de rampagem, tem tempo de assimilação dessa pessoa. Claro que quando a gente faz o nosso processo de recrutamento, ele é treinamento, porque enquanto a gente recruta, a gente treina para ganhar tempo. A gente tem um passo a passo, um EAD focado para a pessoa rampar mais rápido, ou seja, a gente tenta acelerar esse processo, mas quando você tem ele previsível e ele dominado, mais facilmente você cresce seu negócio. Então, ROAS por funil é importante. Então, se eu investir R$1 nesse funil de livro, ou nesse funil que vai para um vídeo, depois a pessoa aplica, ou esse funil que vai para o Instagram, e depois ele vai para um contato com SDR, quanto que ele está me gerando? Porque tem funil, cara, que, por exemplo, o de VSL, que é Video Sales Letter, quando a pessoa vê um vídeo inteiro estratégico de 15 minutos de como que a gente pode ajudar, o efeito do comparecimento, do agendamento e da conversão lá na ponta é muito grande. Então a gente pode pagar um custo, né, maior, porque esse lead, a gente pode ver que ele até compra um produto mais caro. Então, um lead, às vezes, que compra um produto de, por exemplo, R$50 mil, por dizer uma coisa, ele vale muito mais que um lead que vai no final comprar 5. Ele vale 10 vezes mais. Uhum. Então, é importante ver que um funil, cara, só gera uma venda, mas as vendas é de 50, 70 e tal, do que um funil que gera 10 vendas, mas vendas de 5 mil, por exemplo, né? Então, você tem que ter o ROAS, receita por investimento. O que é ROAS? Receita por investimento em marketing. É essa conta que tem que ser feita. E o dashboard entrega na hora, né? A gente tem lá quando sobe o mouse em cima da bolinha, a gente consegue ver o ROAS por funil. Esse daqui deu 23 de ROAS, ou seja, para cada R$1 investido em anúncio, a gente tem 23 de retorno. Esse daqui deu 35, esse aqui deu 12, mas ele gera volume. Então também continua colocando dinheiro. Isso é interessante, tá, Yuri? Tem muita gente que eu errava muito nisso. Se eu tenho um funil de 35 de retorno e tenho outro de 12, eu não devo pegar o dinheiro do de 12 e colocar no de 35. Porque você está pensando de maneira escassa. Porque se ele me dá retorno de 12, eu estou tendo um custo comercial aí de 4%, cara, para que ele está me dando um bom retorno? Para que eu vou investir no outro? Ah, mas você tem um orçamento limitado. E por que você tem um orçamento limitado? Se ele está te dando retorno, se esse funil me dá um retorno, eu continuo deixando ele ligado. Uhum. Porque se eu colocar tudo no outro, o de 35, daqui a pouco dá dando 20. Eu não consigo escalar. E eu tenho um problema que muito empresário tem, que é aquele orgulho de métrica boa e escala pequena. Eu tenho 35 de ROAS, aí a escala do cara é 100 mil por mês e está tudo bem. Mas tem um amigo, um colega nosso aí que faz 130 milhões no ano. Ele fala, cara, eu não tô preocupado com... Eu estou preocupado com previsibilidade e escala. Margem, retorno assim, tipo super retorno, não estou preocupado. Eu aceito perder retorno, perder métrica para ganhar escala. Então é importante você não deixar de investir num funil que ele está dando menos retorno que eu continuo investindo. E aí é importante falar que quando você entra no nível de escala, quanto maior for o jogo que você quer jogar, quanto maior for o seu nível de escala, quanto maior for o seu investimento, maior será a necessidade de você controlar a métrica na unha. Porque quando você escala, o jogo começa a ficar mais difícil. E aí você tem que ter mais controle de qual caminho você vai fazer e do que você vai fazer.
Porque se você não tiver esse caminho, você começa a fazer cagada. Aí você começa a torrar dinheiro. Principalmente, por exemplo, você está investindo em tráfego. Se você não tem controle do que está acontecendo no tráfego, você está jogando dinheiro no ralo. E muitas vezes, tem gente que investe aí, às vezes no dia, dependendo do nível do jogo, tem gente que investe 10 mil reais por dia. Um exemplo. É a pessoa que investe ali 300 mil no mês. Tem gente que investe até mais. Mas tu vende 300 no dia. O Breno, acelerado nosso que está no programa de aceleração, ele investe 1 milhão por dia, se não me engano. Uau. Eu acho que é 1 milhão por dia. Não lembro exatamente, mas ele investe muito. Cara, ele tem que ficar na unha com os números. Na unha. Olhando métrica. Por quê? Porque é muito fácil de controlar. E uma cagada que tu faz em um dia é 1 milhão que vai no ralo. É 100 mil que vai no ralo. É 10 mil que vai no ralo. Ou seja, quanto maior for o teu jogo, mais controle nos números você tem que ter. Então, se você não tem um dash, porque às vezes tem a pessoa, mas eu não tenho dash, e eu não vou conseguir fazer, não estou no programa de aceleração, o que eu faço? Controla na métrica do Excel. Controla na planilha. Mas algum controle você tem que ter. Porque se você não tiver, você vai perder o controle dos seus números e aí você vai jogar dinheiro fora. Exatamente, cara. Quanto maior o jogo, mais controle você tem que ter. Total. E pra crescer rápido, não dá pra crescer sem controle, cara. Não dá pra... Cara, aumenta o time aí, vamos vender mais. Aí o negócio não tá dando bom, às vezes até piora. Exato. Às vezes você não consegue ver o que precisa melhorar. Porque a gente sabe, ou a gente tem que melhorar a venda, ou a gente tem que melhorar agendamento. A gente pode ver, cara, esse número não tá ok. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí você vê que não tá tendo follow-up, ou que a ligação, quando você vai ver a ligação não tá sendo feita no processo, ou até tem gente que não tá fazendo o que tem que ser feito. Isso independente se é presencial ou online, cara. Independente, cara. Independente, você pode ter uma pessoa que está lá no presencial, para mandar mensagem pro cliente, o cara chegou, um cliente, ele fica, deixa aí, eu tô no joguinho aqui, ninguém tá vendo, porque você não consegue colocar uma câmera lá, a não ser que você coloque uma câmera de fato. Mas Mas os números não mentem, né? Pois é, cara. E aí você vai olhar, cara, o que tá errado nessa taxa de agendamento dessa pessoa. Isso, né, eu vou pro quarto ponto agora, que é super importante. O que a gente tem? A gente tem atribuído a venda, o lead, o agendamento por canal, mas a gente tem atribuído venda, agendamento e lead não, mas venda e agendamento por time, por pessoa do time comercial. Então eu tenho o ranking na hora de SDR e closer, quais métricas? Closer, qual que é o primeiro lugar? Quantos atendimentos fez? Qual a conversão? Qual o ticket médio? E qual o faturamento? Aí eu vejo, tem um closer aqui com 500 mil e 60 atendimentos. Tem outro closer com 60 atendimentos e 200 mil. Tem outro aqui com 30 atendimentos e 50 mil, né? E aí eu vou vendo, cara, quem que está errado e quem que está errado às vezes. Porque às vezes não é o processo que está errado, às vezes é uma pessoa em específico, né, que tá errada. Tem outra pessoa, cara, recebendo os mesmos leads, 24% de agendamento, a outra 8%. Aí essa pessoa não pode chegar e falar assim, olha, o lead está difícil de agendar, tá vindo gente desinteressada. Cara, pelo menos no CRM é assim, é dividido, né? Assim, você tem uma divisão automática, né? Você chega a 50 leads, vai dividir, sei lá, 25 para um, 25 para outro. Tá 100 leads, 25 para 4 CDRs. Então a gente sabe que é a mesma qualidade do lead, porque ele é aleatório. E aí, legal, chegou 25 para um, leads para um, ele agenda 7, outro agenda 2, e quer reclamar do lead, mas, e o que o cara está agendando 7? Às vezes não tem essa mesma reclamação, porque às vezes é falta de treino. E aí, continuado, né, um mau resultado continuado, claro, tem feedback, tem treinamento, mas aí é opção de desligar essa pessoa, porque ela não está performando, não está fazendo processo. Exatamente, às vezes a pessoa pode até ter um problema pro restante, né? Então você sempre tem que estar analisando, porque no final das contas o que o teu time de vendas tem que fazer, o time de pré-vendas é pré-vendas agendar e closer vender. Né? Se não está tendo vendas, se não está tendo agendamento, tem um problema. E é até bom tu falar disso também, Vini, porque é muito importante você ter 2 pessoas pelo menos em cada área. 2 pessoas no pré-vendas e 2 pessoas no time de vendas. E aí você se vira para gerar demanda para eles. Por que é importante? Primeiro que uma frase que o Vinícius fala muito, quem tem um não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 2 tem 1. E segundo, quando você não tem... Universo comparativo, né? É isso.
Se a pessoa te entregar, às vezes, o resultado medíocre, você muitas vezes aceita, porque não tem ninguém para comparar. Tem até é engraçado que tem uma situação boa quanto a isso. A pessoa ela tinha um SDR que agendava X. E esse SDR não furava o teto de agendar X. Aí essa pessoa botou mais um SDR. Esse SDR que chegou começou a agendar o dobro desse que já estava. Aí esse que já estava, automaticamente começou a agendar mais também. Ou seja, a pessoa aceitava a desculpa do que agendava X porque não tinha ninguém para comparar. Só que quando ele chega e tem uma pessoa agendando o dobro, ele fala assim, amigo, chegou agora, tá agendando o dobro que você. E aí? Aí a pessoa aqui começa a se mexer. Ou ela se mexe ou ela sai. Não precisa nem falar, tá na cara dela. Entendeu? Então, é isso. Quando você tem mais de 2 pessoas, você consegue fazer essa comparação e eles mesmos entram numa disputa. Né? Porque, por exemplo, nosso time comercial, nosso time de SDR, por que a gente faz ranking? É porque a gente só quer olhar a métrica? Não. A gente quer olhar a métrica, mas a gente quer também que ele olhe para o fulano que está fazendo. Então, a gente lá no grupo, por exemplo, fica rodando métrica de agendamento. Então, lá no grupo, o SDR Agenda fica tendo métrica de agendamento. E a segunda coisa que fica rolando no grupo do time de vendas é número de conversão e VGV. Número de vendas. Então, tanto a gente bota, fulano fez 10 vendas, quanto a gente bota, fulano está com... Tanto de faturamento. Tá com tanto de faturamento. Por quê? Às vezes o fulano que fechou uma venda tá com VGV mais alto do que o fulano que fechou 3 vendas. Exatamente. Porque às vezes ele fechou um produto mais caro e o fulano vendeu 3 produtos mais baratos. Então isso vai estimulando e aguçando a pessoa de correr atrás do prejuízo, correr atrás do faturamento dela. Então também é importante por causa disso. E em SDR, olha que legal, Yuri, a gente coloca também receita de faturamento por SDR. Porque como o SDR entra em contato, como ele faz a ligação, como ele faz a conexão, tem efeito na conversão. Total. Isso já tratei em vários podcasts aqui. Então, vou dar um exemplo, né, de uma SDR nossa muito boa. Ela estuda tudo sobre nós, ela estuda todo o podcast, provavelmente ela deve estar vendo. E quando ela fala, ela estuda tanto o processo comercial, que quando ela liga para um cliente para agendar, ela dá uma aula. E aí a pessoa vai com muito mais credibilidade no processo. Ela conversa muito mais profundamente. Ou seja, a pessoa que vai lá pensa assim, cara, realmente são profissionais. Só falta encaixar o valor. Porque muitas vendas não acontecem, não é por falta de dinheiro do cliente, Yuri. É por falta de credibilidade no processo da venda. Então, qual que é a probabilidade? Porque toda compra é uma aposta naquele efeito que esse produto vai me dar. Claro, tem marcas que já são consolidadas como o iPhone. Por exemplo, cara, quando eu compro um iPhone, eu sei que vai vir um bom produto, né? Mas existe, na grande outra maioria das empresas, uma transação complexa, ela tem a questão de qual que é a minha probabilidade disso que eu tá comprando dar certo para mim? Qual a probabilidade de eu contratar um contador e ele resolver minha vida, não dar problema? Qual a probabilidade de eu contratar esse advogado, ele ganhar o meu caso? Qual a probabilidade de eu contratar esse médico, ele não fazer merda no meu corpo? Qual que é a probabilidade de eu contratar XYZ e dar certo? Então, o processo de vendas, quando tem uma alta credibilidade, a pessoa vê a transação com muito menos risco. Então, não é questão de dinheiro, é questão qual risco que eu estou vendo nessa transação. Porque se eu vou investir em algo que a chance de retorno é menor, esse algo fica mais caro. Se eu estou investindo em algo, mas a chance de retorno e o retorno esperado é muito maior, fica barato. Então, o processo de vendas é um processo de credibilidade. Então, quando você vê que a equipe comercial faz um atendimento de primeira, sabe, consegue te instruir, você, mesmo que não racionalmente, mas você pensa assim, cara, estou me sentindo confiante. Passaram confiança. Muita gente fala isso, cara, não comprei tal coisa porque não me passou confiança. Eu comprei com ele porque ele me passou confiança, seriedade. Isso até em loja de roupa, sabe? Até em loja de roupa. Cara, o vendedor lá, fui ver um terno, o cara me passou muita confiança, eu resolvi adquirir. No outro, o cara não passou tanta confiança. Às vezes, o ser humano não está nem prestando atenção nisso, mas é isso que ocorre porque ele sente, né? Ele sente inseguro ou sente seguro. Então é importante também avaliar a receita, além de agendamento,
por SDR, porque é muito mais valioso um agendamento super bem feito do que um agendamento de WhatsApp. Tem esses horários aí, qual que você quer? De qualquer jeito, aí não dá. E a quinta métrica? Cara, a quinta métrica, cara, a gente tem, além dos funis de marketing, que tem uma variação, né? Digamos que a gente tem 7 funis diferentes de marketing. Só que a gente, além dos funis de marketing, é só uma das receitas. A gente tem outras 5 fontes de receita. Então, avaliar receita por fonte. Então, por exemplo, eu tenho funil de marketing que representa hoje 40%. Eu tenho social selling que representa 25%. Eu tenho funil de network que é 10%, que o sócio lá faz, ou algum funcionário faz o networking e vende. Existe. A gente tem um percentual disso na nossa empresa também. Tem o funil de revenda para cliente. Ou seja, qual que é a receita que eu tive que teve uma participação de revenda para cliente? Qual que é o percentual também de recuperação de lista? Que a gente tem um processo de recuperação de lead. Ou seja, o lead não comprou, a gente tem um processo de recuperação. Qual que é o percentual disso aí? Para eu investir energia, cara, eu devo contratar mais pessoas de recuperação de lista, eu devo investir mais em marketing, eu devo investir mais em social selling. O meu social selling está pouco em relação a outra coisa. O funil de, sei lá, vendas em eventos presenciais ou patrocínios até em eventos. Verdade. Em eventos, cara. Por exemplo, se eu fizer um patrocínio para empresários que vendem XYZ numa feira tal, às vezes aquilo me dá um retorno interessante. Quanto que eu tive de receita para estar nesse evento? Então, você analisar várias fontes do seu negócio e ver o que está dando mais receita. Funil de marketing digital é um, prospecção outbound é outro, e a gente vai fazer a prospecção outbound a partir do segundo semestre de maneira bem intensa. Tá? A gente tem hoje uma equipe menor, vai expandir porque é outra fonte de receita de LinkedIn, de Instagram. A gente vai fazer isso com mais afinco e a gente vai entender qual fonte dá cada fatia aí do nosso bolo. E é importante, né, Vini, você ter essas métricas, porque quando você tem essas métricas, você consegue saber exatamente onde você vai pisar no acelerador e onde muitas vezes você vai frear. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali, 100 mil para fazer investimento mês. Tu tá olhando o funil. Tu tá vendo que o funil de social selling tá trazendo 30% a mais de conversão do que um outro funil. Pisando no acelerador social selling. Tô vendo que o meu funil de VCL tá trazendo, 20% a mais do que todos os outros funis. Pisa no funil de VCL. E aí eu consigo fazer esse balanceio de falar, bota dinheiro aqui, tira daqui, bota dinheiro daqui, tira dali. Só que se você não tem noção disso, porque você não está olhando métrica, você não sabe onde você acelera e onde você freia. E aí muitas vezes tu bota mais dinheiro no funil que está trazendo menos resultado. Ou na fonte, né? Onde na verdade era para você colocar em outro. Então é importantíssimo você realmente ter consciência de quais são os locais que eu vou alocar a maior quantidade de dinheiro, porque eu sei que vai me trazer a maior quantidade de dinheiro. Energia também, né, Isso. Yuri? E olha que interessante, também. cara. A gente, não só dinheiro, energia. Boa. A gente começa sempre com 2 ou 3 fontes, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. A gente começou com fonte de social selling e prospecção. E aí demorou para conseguir colocar bons funis de marketing, por detalhes aí. Demorou 3 meses. Troca de equipe, né? Mas agora está fluindo pra caramba. Acho que a maior fonte agora é funil de marketing na nossa empresa. Então, funil de marketing hoje é uma fonte que a gente tem validada, tá? Aí a gente está acrescentando mais uma fonte, que a gente colocou recuperação de lista. E aí a gente tem uma fonte de prospecção que dá resultado e a gente quer expandir essa fonte. Outra fonte que a gente está criando e masterizando agora de farming, que é a revenda para cliente e revenda dentro da base, que já está acontecendo e a gente vai explorar muito mais. Então, o que é importante o empresário quando for montar a sua operação comercial? A mais tradicional é o funil de marketing para venda e social selling, que é outro arte que a gente domina. O que é o social selling? É você conversar com potenciais seguidores, agendar essa call, seguidores de LinkedIn, Instagram, e essa call acontecer. Então você só vai pulando de fonte em fonte quando você domina uma, porque toda fonte demanda gerenciamento e energia. Marketing demanda, a equipe de marketing nossa, olha o tamanho que ela é. 2 editores, um designer, uma gerente, um cara de funil, um programador. São 6 pessoas, 7 ou 8 pessoas para trabalhar isso. E precisa de gerenciamento, né? Eu preciso estar olhando, você precisa olhar até que
o processo esteja maduro, o integrante esteja cumprindo tal coisa. Se eu partisse para montar, que nem eu já tive uma equipe de prospecção de 7 pessoas, 8 pessoas, que faturavam 1 milhão por mês... Era uma quadrilha, né? Era quadrilha, Ia parar de olhar o marketing. Top demais, top demais. Vamos fazer uma revisada. Quais são os 5 funis, só para quem está em casa ficar ciente, Vini? 5 métricas, né? Quais são as 5 métricas? Não precisa explicar cada Essenciais. uma, mas que cada uma tu vai voltar nesse vídeo e você vai assistir. Vini, quais são as 5 métricas essenciais para eu olhar num comercial? Cara, primeira métrica, número de leads e agendamento por período. Segunda, custo pela call realizada. Mais importante que custo de lead é a call realizada. 3, ROAS, que é retorno sobre investimento em anúncios por funil. Eu tenho que entender isso, qual é o retorno de 1 para 12, 1 para 8, 1 para 30. Receita por SDR e por closer. Resultado por cada integrante da minha empresa. E quinto, receita total por fonte, sendo social selling, funil de marketing, recuperação de lista, prospecção e farming, que é a revenda para a base de clientes que você já tem. Muito bom. Equipe, isso aí dá um corte, hein? 5, isso aí Show. dá um corte. Beleza. Vini, satisfeito? Satisfeito Entregou também, o ouro espero aqui. que você que esteja em casa. Se você quer conhecer mais da Full Sales, das soluções, marca um papo, uma discussão para a gente olhar a sua operação comercial. Se no final a gente entender que alguma das soluções da Full Sales pode te ajudar, a gente vai te apresentar para você ter como mais uma opção para você considerar aí na sua empresa. Exato. E lembre-se sempre, você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado no seu negócio para que você tenha mais previsibilidade, escala e lucro, para que você possa faturar cada vez mais. Não esqueça também de deixar o like, clica no joinha, clica no curtir. Compartilhe esse podcast com alguém. Eu tenho certeza que você conhece algum parceiro, algum amigo do teu grupo que tá precisando potencializar o comercial, tá precisando melhorar o comercial. Compartilha com essa pessoa esse episódio. Com certeza esse episódio vai ser esclarecedor para ela. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado assim que a gente posta vídeo novo. Toda terça-feira, às 20h30, a gente está aqui no Comercial Faixa Preta, compartilhando com você conteúdo de qualidade, sem exceção de linguiça, conteúdo que vai de fato ajudar você e vai elevar a sua faixa no comercial, que vai estruturar melhor, que vai potencializar os seus resultados, que vai botar dinheiro no seu bolso e assim vai. E se você quiser saber mais também, conhecer mais sobre esse universo comercial, tem mais 30 episódios aí para trás, então tem muito, você consegue maratonar aí, e já vai te ajudar demais. E se você quiser um atalho, um hack, aí marca uma call com o nosso time, que o nosso time vai explicar como funcionam os nossos produtos, nossos serviços, como que a gente pode ajudar você a estruturar seu comercial, a ter estratégias comerciais ou definir processos e a treinar o seu time também. Aqui embaixo na descrição vai ter todos os links para você conhecer os nossos produtos, tá bom? Então, muito obrigado, uma ótima noite para você, um abraço, um beijo nas crianças, um beijo no menino, se cuida e tchau, tchau. Abraço.